vez mais difícil de achar música em espanhol. Gente, se vocês tiverem, me mandem, por favor. Gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Como Se Dice. E bom, no vídeo de hoje a gente vai tratar de um tema que não é só divertido, mas também é muito útil para você que está aprendendo o espanhol. Eu não sei vocês, mas existem vários momentos em que eu me considero uma pessoa muito distraída. Vai falar que você nunca bateu o dedinho na quina da mesa ou até mesmo da cama. Acho que todo mundo já passou por isso. Mas eu conheço pessoas que são ainda mais distraídas que eu, que vivem no mundo da lua. Sempre se esquecem das coisas e você tem que muitas vezes repetir a piada. Entretanto, existem algumas situações que ocorrem se você é ou não distraído. São aquelas situações que nós chamamos de involuntárias, ou seja, que elas não partem da vontade de nenhum ser. Ocorrem de uma maneira não voluntária. Ao menos é esse o significado de involuntariedade que o Dicionário da Real Academia Espanhola coloca como sendo uma qualidade de involuntariedade ou também no voluntário. Essas ações, elas não são somente involuntárias, mas elas podem também ser consideradas acidentais. Quem nunca derrubou um copo de água ou até mesmo deixou queimar uma comida? Todas essas ações, elas não tiveram um agente em si, elas foram acidentais e involuntárias. Mas você já pensou como ficaria isso no espanhol? No espanhol, vou dar para vocês exemplo de duas frases. Por exemplo, se me quemó el almuerzo ou se le cayó el jugo. Esses são os exemplos que a gente vai utilizar para trabalhar essas frases de involuntariedade no vídeo de hoje. Uma coisa que é muito importante vai ser a primeira característica que a gente vai abordar. É que em frases como esta que a gente viu nos exemplos, o verbo ele sempre vai estar acompanhando o objeto ou a coisa nesse caso. Por exemplo, se me quemó el almuerzo. Como eu estou falando sobre algo que aconteceu com el almuerzo, o verbo quemar, ele fica no singular, já que el almuerzo também está no singular. Mas se eu altero esse objeto e ponho, por exemplo, as mãos, se me quemaron las manos. Quando eu pongo las manos, que seria em plural, o verbo quemar, que seria acá, quemó, se transforma em quemaron las manos. Vamos trabalhar com outro exemplo mais. Estava comendo um helado e se me cayó. Você pode perceber que helado, acá, helado, está no singular, da mesma forma como o verbo cair. Mas, se a gente muda esse objeto e coloca, por exemplo, estava comendo unas palomitas, lembrando que a palavra palomitas, que é pipoca, ela pode mudar aí dependendo da região ou do país, unas palomitas y se me cayeron. O verbo cair agora, ele vai estar no plural, já que palomitas são las palomitas, também no plural. Bora lá que eu vou apresentar para vocês agora como a gente vai formar essas frases, como que será a construção dessas frases. E tem um elemento nessa frase que é o essencial, que é o mais importante, e eu quero que vocês prestem bastante atenção. A primeira parte, o primeiro elemento que a gente vai colocar no momento de formular essa frase é a pessoa afetada. Então pode ser a mí, a ti, a él, a ella, a usted, a ellos, a ellas, a nosotros, a vosotros.
mudei um pouquinho aí a ordem, mais a pessoa afetada. Então, a Mariana, a mim, a ti, a gente sempre vai colocar isso no primeiro lugar. Quem é a pessoa afetada? Logo depois, a gente vai ter o C. Esse E que a gente chama de C de involuntariedade. E é esse elemento mais importante, já que ele vai indicar que a frase, que aquele momento, que aquela ação foi algo involuntário, ou seja, algo que aconteceu sem ter necessariamente um agente por trás. Então a gente vai ter a pessoa afetada, por exemplo, a mim, C, e o que vai vir depois? Bora ver! Depois a gente vai ter o pronome. Se você não sabe aí quais são os pronomes no espanhol, tem um vídeo aqui no canal, corre lá para poder ver. Então a gente vai utilizar o pronome. Lembrando, esse pronome ele tem que ser correspondente à pessoa afetada. Então, a mim, me, a ti, te, a él, le, a nosotros, nos, a vosotros, os, a ellos, les. Então, a gente vai utilizar esse pronome logo após o C de involuntariedade. Então, voltando para a frase que a gente estava montando. A mí se me, o me porque estou falando de mí, então a mí se me, e depois a gente vai utilizar um verbo que estará conjugado na terceira pessoa, que pode ser tanto do plural quanto do singular. Isso vai depender, claro, do objeto ou da coisa, como a gente viu nos primeiros exemplos, já que ele pode mudar aí de número. Terceira pessoa, de qual tempo? De qualquer tempo. Depende de quando a ação ocorreu, mas sempre a terceira pessoa. Quem é aí a terceira pessoa do singular? Ele, ella ou usted. E quem é a terceira pessoa do plural? Ellos, ellas ou ustedes. Então, voltando para o nosso exemplo, e para esse caso eu vou utilizar o verbo romper. Então, a mí se me rompió. Rompió, eu quis colocar no singular, porque agora a gente vai escolher o objeto, o que aconteceu, o que rompeu, o que foi que rasgou, quebrou nessa situação. E por último, a gente vai colocar a coisa que foi afetada, ou o objeto, ou como você quiser dizer. Nesse caso, a gente pode colocar um que esteja no singular para combinar aí, para estar de acordo com o verbo. Então, a mí se me rompió el vaso. A mí se me rompió el vaso. Quer dizer que o vaso quebrou de maneira involuntária. Um detalhe muito importante, pessoal. Por mais que a pessoa afetada ela faça parte da construção dessa frase, nem sempre isso vai estar explícito, ok? E como que a gente vai descobrir? Através do pronome. Então eu posso dizer, se me rompió el vestido. Não necessito de colocar a mí se me rompió el vestido. Eu posso simplesmente dizer a partir do C de involuntariedade. Se me rompió el vestido. E bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham conseguido aí compreender como que a gente vai formular essas frases e quando que a gente vai utilizá-las. Se já aconteceu algo com você de inusitado, de maneira involuntária, deixa aqui nos comentários, mas não se esqueça de deixar em espanhol. Não se esqueçam de deixar o seu like, de se inscreverem no canal e, claro, de compartilhar com os amigos para que vocês aprendam juntos um pouquinho mais desse incrível idioma. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Olha, mi gente! Nossa! Foi agudaço esse!